Saudações, queridos amigos e amigas que estão hoje aqui no YouTube do Sabedoria Cósmica. Hoje nós vamos para mais uma atividade da Casa do Vô José. A Casa do Vô José é um trabalho espiritual que eu dirijo aqui em São Paulo. Estamos online por conta da pandemia, então na terça-feira nós temos palestra, na quinta roda de cura que você pode participar e receber a cura na sua casa ou para alguém que você quiser direcionar essa energia, e no domingo a gente tem uma meditação cósmica. As informações dos nossos trabalhos da Casa do Vô José estão embaixo dos vídeos que nós colocamos aqui, quando os vídeos são sobre nesses dias, dessas atividades. Fora isso, no nosso YouTube aqui tem as atividades do Instituto Sabedoria Cósmica, que são os cursos e as atividades de esoterismo, de astrologia, baralho cigano, tarô, você pode encontrar aqui embaixo também. Muito bem, hoje nós vamos receber uma amiga muito querida, que é a Juscelma Vaz, lá de Poços de Caldas. Ela é dirigente de trabalhos espirituais lá em Poços de Caldas e ela dirige atualmente uma casa de Reiki que faz esse atendimento das pessoas caritativamente. E ela tem um trabalho muito interessante, que foi inclusive o que nos estreitou a nossa amizade há anos atrás, que é o trabalho com consciências extraplanetárias. Então eles fazem contatos com esses seres cósmicos, seres de outros orbes, e é bem interessante, e por conta disso que nós acabamos, eu e ela, durante um tempo aí, encabeçando, organizando um evento de ufologia que teve 4 edições, que é o UFO Spirit, o Fórum de Ufologia e Espiritualidade. E ela e o marido dela têm esse trabalho muito intenso lá em Poços de Caldas de ajudar as pessoas e ter esses contatos esses contatos mediúnicos, contatos com essas inteligências que vêm ajudar eles nos trabalhos espirituais. Então é uma pessoa que tem muita coisa para falar para a gente aí, tem muita experiência. E hoje ela traz um tema que, obviamente, bem necessário, no momento eu acho que é mais necessário do que falar dos extraterrestres também, que é falar da nossa questão aí, das crises. E o tema crise existencial também me interessa muito, não sei o que ela vai falar exatamente, e eu quero acompanhar com vocês aí. Então vamos receber a Juscelma Vaz, querida aí, para dar as suas lições para nós. Sejam vocês todos bem-vindos e seja bem-vinda, Juscelma. Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo o Rogério pela confiança, naquilo que a gente traz de conhecimento, de experiência. Ele me deixou assim bem livre para escolher qualquer tema para falar, e inclusive eu tive muita dificuldade, sobre o que escolher para falar, porque são muitos temas interessantes, muita coisa que vem acontecendo, no planeta nesse momento, desde uns anos para cá, mas a gente está vivendo um momento bem atípico. Então são muitas questões que eu acho interessante, outras que eu acho muito importante. E é legal ter um espaço para poder falar um pouquinho sobre isso, trazer algo que possa abrir as mentes, fazer a gente pensar um pouquinho em alguns assuntos que dizem respeito ao nosso espírito imortal. Então, entre tanta coisa, que eu acho que seria legal de poder trazer aqui pra gente, acredito que a gente vai até ter outros encontros como esse. Eu escolhi falar um pouquinho dentro da psicologia, das terapias, que estão tão em alta agora, um pouquinho sobre as questões que envolvem os nossos conflitos emocionais. Eu acho que o momento vem trazendo muito isso, não apenas para um ou para outro, mas para todos, porque todos nós estamos vivendo aí um tempo de muitos conflitos, E esses conflitos, ou crises, chamo de crises existenciais, eles vêm para todos nós de uma forma assim diferente, mudando de uma pessoa para outra. Então, o que a gente tem observado?
Eu faço alguns atendimentos fraternos já há alguns anos, né? E a gente tem aqui em Poços de Caldas, eu sou aqui de Poços, e a gente tem uma casa de reiki aqui. E nessa casa de reiki a gente faz alguns trabalhos, né? E entre eles a gente trabalha muito com atendimento fraterno, que é quando a pessoa precisa de uma orientação. E esse trabalho lá na casa, geralmente sou eu que faço. Então eu tenho observado que esses conflitos, né, essas crises existenciais, têm chegado em número cada vez maior. Se antes a gente observava um número muito grande de pessoas com problemas espirituais, por exemplo, hoje a gente tem observado pessoas em crises existenciais, que a gente poderia definir como o síndrome do pânico ou o medo comum mesmo, né? A insegurança, o estresse, o esgotamento mental, enfim, tudo aquilo que nos tira do prumo, né? Que faz com que a gente saia do nosso natural, se é que a gente pode dizer essa palavra, né? Se é que a gente pode usar, na verdade, essa palavra. Então, eu gosto muito, e teve uma época que eu também fiz um estudo em cima dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu gosto muito dos livros dela, então eu busquei para estar fazendo hoje, né? Tendo essa conversa com vocês, que para mim é uma conversa, um livro dela, tá? Que se chama Conflitos Existenciais, que trata justamente desses distúrbios, né, desses transtornos que a gente possui, e me baseei, criei todo o texto que vai ser falado hoje, seguindo uma sequência um pouco mais lógica para que vocês não se percam no meio do caminho, esse livro de Osho, que chama A Sabedoria das Areias. Há pessoas que não conhecem ele, né? Embora eu acho que ele seja bastante conhecido. O Osho, ele é uma pessoa que algumas pessoas gostam muito e outras não gostam dele de jeito nenhum. Porque ele põe as pessoas para pensar, né? E acho que nós precisamos de pessoas que nos coloquem para pensar. O que a gente vê hoje em dia? Que as pessoas querem resposta, né? Dentro dos atendimentos fraternos eu observo isso. As pessoas querem apenas não apenas resposta, né? Mas querem também soluções, sem que para isso elas tenham que se mover, né? Então a pessoa vai lá, ela na cabeça dela, ela vai lá levando um problema, seja ele a nível espiritual, seja dentro dessa parte psicológica, sendo ou mediúnica, um problema mediúnico, um problema obsessivo, uma coisa assim. A pessoa chega lá e ela acha que ela vai sair dali com tudo resolvido, né? Com uma lista daquilo que é para ela fazer, porque é isso que tem que ser feito, né? E eu fico pensando, né, muito dentro dessa questão sobre isso, né? Como que o ser humano, ele é assim, né? Como que nós nos acomodamos, como que nós queremos resposta pronta, como que a gente não quer sofrer de jeito nenhum, como que a gente não quer passar pelos conflitos. Então, quando eu peguei, né, esse livro aqui de Osho, da Sabedoria das Areias, e eu abri bem no capítulo que ele falava sobre isso, eu falei, gente, eu vou levar esse tema, porque a ideia não é trazer para vocês aqui uma solução para aquele que sofre de ansiedade, ou para aquele que está estressado, ou para aquele que tem medo, ou qualquer outro problema. Mas colocar vocês para estar pensando nessas questões e buscar essas respostas dentro de você. Porque o mundo, gente, está cheinho de resposta pronta. As religiões em si estão, olha, cheias de resposta. Mas é uma resposta que muitas vezes só contenta na hora. Você pega, tem aquela resposta ali, passou um tempinho,
a gente já não, aquela resposta já não nos sustenta, né? Aquela resposta não satisfaz a nossa ânsia do querer. Vamos entender um pouquinho por que é que isso acontece com a gente, tá? Então, o que a gente vai começar falando um pouquinho sobre esse ser humano que somos todos nós e que estamos constantemente em crise. Aí a gente fala, poxa vida, né? A gente não vai ter trégua, a gente vai estar em crise constantemente. Então, olha, a gente vai estar em crise constantemente, porque nós somos seres que não estamos prontos. A gente não é como um animal, por exemplo, que nasce e a única coisa que ele segue são os próprios instintos dele. Eles são guiados. Nós não. Nós, seres humanos, nascemos em construção. Nós estamos em construção. Nós não nascemos prontos. Quem nasce pronto não precisa mudar. Ele já é o que é, porque já está pronto. Mas o ser humano não. Então, como ele é esse ser em construção, ele precisa estar o quê? Em constante movimento. E quando a gente fala, né, em constante movimento, a gente está falando, né, de uma coisa que Osho cita muito aqui no livro, o morrer e nascer o tempo todo, diariamente na nossa vida. Então ele coloca as nossas experiências diárias dentro desse morrer para o nosso passado, porque um segundo atrás já é passado, para estarmos renascendo um segundo adiante. Porque, como estamos em construção, nós precisamos mudar. E este é o movimento que faz com que a vida seja a vida do ser humano. Mas a gente não gosta, né? A gente não gosta. A gente gosta de permanecer naquilo que a gente já conhece. Né? A gente não quer mudança, a gente quer se apegar na segurança daquilo que a gente já conhece. Então nós relutamos muito em avançar, né? Em morrer o tempo todo para renascer logo ali adiante numa experiência nova, com uma visão de vida, de mundo, de tudo de uma forma diferente, né? Nós temos muita dificuldade com isso. Então, pessoal, a nossa mente, o que a nossa mente faz? A nossa mente se apega no passado. Por que ela pega no passado? Porque aquilo que passou já foi experienciado. Eu sofri para aprender aquilo que me aconteceu lá atrás. A experiência daquilo que eu vivi já é uma coisa que está aqui em mim. Eu sei falar sobre isso, eu sei aonde eu devo pisar, né? Então eu piso como se eu estivesse no terreno cheio de ovos, porque eu sei exatamente os pontos aonde, se eu pisar, eu estou correndo risco. Então o que a minha mente quer? A minha mente quer segurança. Ela quer permanecer no conforto. Ela quer permanecer no comodismo. Porque é isso que traz para ela esta sensação, né, de que estou protegido, né? Não estou correndo nenhum tipo de risco. E Osho coloca esse estado mental, né, de comodismo e de proteção como morte. Porque quando você não se movimenta, você está estagnado. Ou seja, se você não vive experiências, você não está crescendo, você não está evoluindo, você não está vivendo. Nós precisamos viver, né? Então ele coloca esse estado estagnado, comparando esse estado a um estado, então, de morte. Só que, né, a nossa mente, apesar dela adorar a zona de conforto, ela é muito pequenininha perto do nosso espírito imortal. Então é como se nós não coubéssemos nela, né? Nós, embora adoramos a zona de conforto, a gente está sempre em busca de algo mais.
a gente sempre quer algo mais. A gente está sempre indo atrás. Vamos dizer que somos espíritos inquietos. Porque tudo isso que a gente passa e vive aqui é muito pouco perto daquilo que o meu espírito pode fazer. Então, eu estou sempre correndo atrás. Eu estou sempre indo em busca de alguma coisa. Eu nunca me satisfaço por muito tempo com alguma coisa. Eu sempre vou estar buscando, né? Uma coisinha aqui e uma coisinha ali. E isso, gente, vamos dizer que é um dom divino, porque é isso que faz com que a gente crie este movimento contra o nosso estado de estagnação. O que a gente aprende, por exemplo, quando a gente está assim, vivendo um momento assim que, nossa, que beleza. Gente, a gente só aproveita com muita satisfação, com muita alegria, mas crescimento mesmo, a gente tem no embate, né? É no embate. Porque quando tá tudo bem, eu me acomodo e, nossa, né? Eu fico desse jeito, tranquila, e é assim que eu quero permanecer. Mas isso não é movimento para o nosso espírito, né? O Osho traz isso para nós de uma forma assim bastante inteligente, né? Eu estou trazendo aqui alguns questionamentos dele que as pessoas podem concordar ou não, né? Como eu estou falando, eu estou aqui dialogando com vocês porque são impressões que eu trouxe para mim a partir dessa leitura, porque eu vivo, né, esses estados de conflito o tempo todo. Todo mundo vive, né? Algumas pessoas só não sabem que são estados conflitantes, mas todo mundo vive, né? Então eu me coloquei aqui dentro desse texto e comecei a pensar em mim mesma para estar falando isso para vocês. Então, como eu acredito que como seres humanos somos todos bem parecidos, né? E esse questionamento foi interessante para mim, eu trago esses questionamentos para vocês. Não como uma verdade, mas como algo para a gente estar pensando no assunto, né? E ver se aquilo faz algum sentido para nós, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a crise. Como que é essa crise que se acomoda, então, né, no nosso passado e que não quer, né, a crise quer permanecer nesse estado de comodismo, mas o nosso espírito quer seguir adiante. Como que ele faz, então, como que a nossa mente vai trabalhar essa questão, então? Então, olha só, o nosso espírito, ele gosta de aventura, né? Ele adora uma aventura, se aventurar naquilo que ele nunca se meteu, né? E isso é viver, né, pessoal? Isso é, na verdade, a nossa vida. O que nós podemos estar fazendo, então, né? Qual a alternativa para a gente estar despertando esse estado, né, que a gente vive, essa necessidade que a gente tem de movimentação? Nós precisamos sair da zona do medo, né? Porque quando a gente está na zona do medo, a gente entra nesse estado de estagnação. Com isso, se por um lado a gente evita a crise, por outro lado também a gente não aprende muita coisa, tá bom? Vamos dizer assim que quando nós vivemos nesse estado estagnado, é como se fôssemos um rio. E quando nós não vivemos, né, que esse rio não flui, é como se a gente permanecesse poça, né, paradinha ali, sem movimento algum, mas também sem avançar, sem o fluir, né, que traz aquela satisfação. A gente imagina um rio caudaloso, um rio que desce uma queda, as experiências que esse rio vive, né, nessa queda em que ele cai. E a poça permanece lá, paradinha, sem viver nada. Então, quando nós saímos da zona do medo e resolvemos enfrentar, né, todos os obstáculos que o rio propõe para nós, apesar de nós encontrarmos obstáculos, a gente vai sentir a
caminhada, né? A gente vai sentir toda essa caminhada que o rio faz até chegar no mar e todas as emoções que que ela traz para nós, né? Isso é uma coisa muito legal. Osho coloca esta poça, né? Que se nós nos deixarmos dominar pelo medo, ele coloca ela para nós como se nós estivéssemos vivendo uma vida pobre e muito medíocre, porque nós não saímos daquele cotidiano, daquela rotina, daquela coisa confortável que a gente se colocou, né? E na verdade não deixa de ser, né? As pessoas que fizeram grandes coisas se aventuraram em muitas coisas que a gente nem imagina e que talvez a gente nem nunca tivesse coragem. Mas olha onde elas chegaram, né? É muito, muito forte isso, né? Quando a gente para pensar quantas possibilidades de vida, de vivência dessa vida nossa nós temos e nós muitas vezes nos deixamos levar pelo medo. Quanta coisa a gente deixa de estar enfrentando, né? A gente deixa de estar vivenciando quando nós nos deixamos levar pelo sentimento do medo. Então, o medo, pessoal, o medo talvez seja o nosso maior inimigo. Talvez seja a coisa mais difícil para a gente estar lidando. Né? E o que a gente deve mais estar combatendo é justamente o nosso sentimento do medo. O que o medo faz? O medo faz com que a gente se sabote. O medo faz com que a gente crie empecilhos que não nos deixem avançar. Por exemplo, né? Osho mesmo. Vamos falar qual a visão dele sobre obstáculos que a gente cria para nós mesmos. Ele cita dois que talvez cause, né? Me causou, pelo menos na hora que eu li, uma certa estranheza, que é a questão da filosofia. Eu adoro filosofia, né? Ele cita a filosofia e as religiões, né? As religiões mesmo, não a religiosidade, mas as religiões, como um grande empecilho para que a gente impeça de vivenciar a experiência de morte e renascer para a vida, como ele coloca aqui. Porque ele fala assim, que a filosofia, ela cria tantas questões e complica tanto as coisas, que ao invés de você encontrar na filosofia soluções, você passa então a ter mais questionamentos. Bom, isso não deixa de ser mentira, né? Porque quando você começa a pegar um livro e começa a ler, muitas vezes aquilo dá um nó na nossa cabeça e você entra com uma dúvida e sai com pelo menos uma meia dúzia de dúvidas a mais do que aquelas que você chegou. Então, tudo bem, nos coloca para pensar, mas também talvez coloque mais perguntas na nossa cabeça que vai atrapalhar mais do que nos ajudar. E depois ele traz as religiões, né? Apresentando aí algumas questões, né, que as religiões trazem, mas ele fala das religiões porque nós buscamos conceitos religiosos, mas não vivemos os conceitos religiosos que nós buscamos. Não que ele seja exatamente contra a religião, tá, pessoal? Não é isso, né? Eu não sou contra a religião nenhuma. Mas as religiões, muitas vezes, né, as pessoas utilizam da religião como um amuleto mesmo, e elas param de buscar respostas. Por quê? Porque ouvindo aquele que traz alguma coisa a respeito de Deus, ou de Buda, ou de Jesus, ou qualquer coisa parecida, nos trazem respostas prontas que nos impedem de ouvir o nosso próprio coração, né? Mais para frente ele fala um pouquinho sobre a necessidade de nós termos religiosidade, mas não religião. Aí eu também entrei nesse questionamento, né? Porque para mim isso é uma verdade, né? Eu era, né? Eu não falo que eu sou mais, mas eu era espírita há mais de 30 anos, né? Tenho verdadeira paixão pela doutrina espírita, pelo kardecismo, né?
e a maioria do meu entendimento sobre as coisas giram em torno dela, né? Mas não tenho preconceito com religião alguma, muito pelo contrário, eu entro em qualquer lugar, vou em qualquer lugar, ouço qualquer tipo de assunto, gosto de aprender sobre outras religiões, mas eu encontro na doutrina espírita uma base muito legal, né? Para tudo aquilo que eu faço na minha vida dentro dos trabalhos vinculados a essas questões todas. Então eu gosto muito da doutrina espírita. Mas de uns anos para cá, né, aprendendo outras coisas, fazendo outros trabalhos diferentes, eu hoje não me considero mais espírita. E hoje eu vejo que o que ele coloca aqui, né, sobre estas respostas prontas que as religiões trazem, fazem muito sentido. Porque quando eu me coloco dentro de uma determinada religião em si, aquela religião que eu sou, aquela religião que eu sigo, eu me fecho completamente para muitas outras verdades, né? As religiões muitas vezes elas trazem conceitos de Deus, né? Que são pobres. E Deus não é para ser compreendido, porque quando eu busco uma compreensão de Deus, eu vejo que eu só consigo encontrar Deus dentro daquilo que eu consigo perceber dentro de mim, né? A forma como eu tenho esse contato divino, e que ele não é uma coisa em si, né? E que não se encerra ali. E que Deus é uma coisa muito desconhecida e ao mesmo tempo uma coisa muito simples, porque quando você observa a natureza, você enxerga Deus, né? Então ele traz Deus, né? Ele a figura divina no nosso presente. Ele não coloca Deus como assim, nós tivéssemos que ter um encontro com Deus depois que a gente morresse, tivesse feito tudo certinho, tudo legal, fosse bom, aí você merece ter um encontro com Deus, você vai ter um encontro com Deus, e esse encontro é no paraíso, esse encontro, sei lá onde vai ser esse encontro, no céu, né? E as religiões trazem isso para nós. Será, né? Ele traz, por exemplo, esse conceito, né? Você busca um entendimento acerca da vida, do além dessa vida que você percebe, mas na verdade, quando você encontra a sua própria vida e Deus hoje no seu presente, você vivencia isso, observando, por exemplo, a natureza, ou sentindo esse Deus dentro de você, você já está tendo uma visão do além morte, né? É uma coisa muito curiosa, né? Não deixo também ele de estar filosofando aí, né? Enfim, entendo ele hoje como uma pessoa que gosta de filosofar, embora ele critique a filosofia. Mas é curioso, né? Então, será mesmo até que ponto, né? Todos nós devemos estar aí ligados à religião. Não seria melhor a gente se calar, né, silenciar e vivenciar as experiências? Outra coisa que ele traz como uma distração, né, para a gente não viver a nossa morte e nascimento o tempo todo, né? Ou seja, para a gente estar se tapeando, se sabotando. Ele traz, por exemplo, as artes. Eu gosto, né, de arte, eu gosto de música, eu gosto de pintura, eu gosto de escritor, eu gosto de poema, eu gosto de tudo que é arte. Televisão, né? Cinema, essas coisas, né? Ele traz isso como uma distração. Ele coloca assim, que as pessoas, eu achei muito interessante, pessoal, ele coloca assim, que as pessoas passam 5, 6 horas, às vezes, assistindo uma televisão, as séries, né, pessoal, maratonando série. Por que as pessoas ficam assim na frente da televisão? Porque elas veem na televisão, na novela, no filme, na série, coisas que elas mesmas gostariam de viver, mas porque não vive, porque talvez tenha medo, porque não tenha coragem. E quando elas assistem pela televisão, elas não correm risco. Ai, gente, eu achei fantástico isso, porque eu me vi, né? E ele fala, e as pessoas buscam em tudo isso
uma forma de se sabotar. É uma forma da gente não olhar para dentro da gente mesmo e enxergar o que está aqui dentro. Tipo, que eu preciso mudar, o que realmente eu quero viver, quais as experiências que eu estou precisando viver na minha vida. Às vezes as experiências que eu desejo viver na minha vida hoje estão batendo de frente com as minhas crenças. E ele traz exatamente as nossas crenças como um grande problema, né? Então ele fala, se você quer viver a sua espiritualidade, né? Deixe de lado as religiões e você vai precisar ter coragem, porque junto com esse deixar de lado todas estas coisas, né? A arte, como eu disse, televisão, religião, filosofia e tudo mais que nos distrai, ele fala que não adianta a gente fazer nada dessas coisas se a gente não estiver disposto a quebrar as nossas crenças. Gente, que coisa mais difícil, quebrar as nossas crenças. Quem está pronto para quebrar crenças? Nós nascemos e fomos criados com crença. Tipo, se você engolir um chiclete, ele vai grudar na sua barriga e você vai morrer. Nós temos essa crença, talvez toda vez que a gente engula um chiclete, por acaso, a gente vai pensar nisso. E outras, né? E outras crenças. A crença do céu e do inferno, por exemplo. Do certo e do errado. A crença, você deve fazer isso aqui assim, você não deve fazer aquilo assim. Nossa, não vai naquela religião, aquilo lá é ruim. Gente, nós somos um amontoado de crença. E se nós quisermos viver a nossa espiritualidade, a gente vai ter que acabar com essas crenças. Olha como é complexo, né? Ao mesmo tempo que é complexo, não é. Porque a resposta para essas mudanças, elas são simples, né? Não são coisas mirabolantes, né? Como ele coloca assim, a filosofia enfeita muito, no fim você não entende nada. Um sábio coloca respostas simples, porque as coisas, elas são simples. Então, pessoal, eu pensei em tudo isso. O quanto isso mexe com a nossa mente, né? E tudo isso aqui são coisas que eu já vinha pensando assim há muito tempo e já vinha vendo há muito tempo. A questão do observar o nosso lado luz, o nosso lado sombra, aceitar, né, o nosso lado sombra, as coisas que a gente precisa mudar na nossa vida, porque são importantes, mas o quanto isso não vai nos custar, né? Quando será que a gente vai estar pronto de fato e ter coragem de fato de quebrar tudo isso? E vem de novo sempre para mim, né, quando eu penso nessas questões, falo isso muito para algumas pessoas com quem eu converso, estudo e tudo mais, a experiência de vida de Paulo de Tarso, né, que jogou para o chão e não quis saber todas as crenças que ele tinha até então para seguir Jesus. Jesus, como Sócrates, por exemplo, né, ele trouxe questões que incomodou aquele que ouviu. Jesus não é um salvador, como ele é colocado, né? As experiências de Jesus, né, de crescimento espiritual e de vida dele aqui na Terra, são experiências que servem para ele, pessoal, né? São experiências dele, particulares dele. Não servem para nós, porque nós não somos Jesus. Nós jamais vamos compreender um ato de Jesus, dessas passagens que a gente tem na Bíblia, de forma correta, porque o nosso entendimento sobre ele, sobre as coisas, né, é muito, muito, muito diferente da dele, né? Existe um abismo entre nós e ele. Então as experiências dele dizem respeito a ele. O que nós temos que observar são os questionamentos que ele levantava acerca da vida, né? Esses questionamentos que nos colocam para pensar. E Jesus fez muitos questionamentos, né? Se a gente pegar o Novo Testamento, a gente vai ver que ele fazia muita pergunta.
Jesus não era de dar resposta. Ele sempre devolvia com uma pergunta. Por quê, gente? Porque a resposta somos nós que temos que encontrar. E a gente, né? O que a gente quer? Resposta pronta. A gente quer solução. Então, tanto Jesus quanto Buda, Krishna, tantos espíritos de luz que passaram aqui na Terra, eles incomodaram a todos nós, né? Chamaram a atenção pelas perguntas que eram feitas. Uma vez que nós ouvimos, lemos hoje em dia essas perguntas, elas vão ficar dentro de nós como uma semente plantada, que no momento, né, no momento de cada um de nós, não é todo mundo de uma vez, mas no momento em que cada um de nós estiver maduro para parar para pensar sobre aqueles questionamentos e querer buscar uma resposta, essa semente germina. E a partir dali, então, a gente vem a se tornar um buscador, né? Então, Jesus quer que a gente seja um buscador. Ele não quer respostas prontas, né? Qual seria a visão de Jesus acerca de Deus? Como ele enxergava Deus? Será que ele enxerga Deus do jeito que a gente enxerga? Não, uma coisa muito mais complexa, né? Porque o entendimento dele sobre essas coisas todas são muito, muito, muito diferente do que o nosso entendimento, né? Então, pessoal, vem a questão, né, sobre o tema crise existencial. O que nós vamos fazer, então, com a crise existencial? O que eu vou fazer com a angústia que eu sinto tem dia? O que eu vou fazer com esta ansiedade? O que é ansiedade, gente? Se a gente parar para observar dentro daquilo que foi trazido para nós hoje aqui, a gente vai observar que a ansiedade é a crise existencial profunda. Por quê? Porque a minha mente, uma parte dela, ela quer permanecer no comodismo e no passado, mas o meu espírito, ele é inquieto. Ele quer seguir adiante, ele quer viver experiências, mas eu tô tão cheio de crença, tão cheia de certo e errado, devo, não devo, e isso, aquilo, e tão sem resposta para tudo, que o que acontece? Eu vivo nesse conflito. Que agora, o que eu faço? Né? Este é o ponto em que todos nós nos encontramos, né? O Osho dá uma orientação para nós, para que a gente, dentro da meditação, a gente consiga se encontrar, né? Encontrar Deus, encontrar as nossas respostas, entender, né, na verdade, as nossas necessidades. É aquela coisa, né? Se eu não sei o que eu busco, eu não encontro nunca. Se eu não me abro para aquilo que está dentro de mim, para aquela verdade que grita dentro de mim, mesmo quando essa verdade é algo que eu não gosto, se eu não compreendo ela, se eu não acolho ela, se eu não enxergo ela, eu não vou saber como cuidar dela, né? E a meditação, ele é um caminho. Então ele fala assim, gente, para de buscar nas religiões aquilo que somente morrer para muitas coisas e nascer para outras vai te dar resposta. Busquem as suas respostas. Busquem as suas experiências. Compreenda a experiência que foi vivida por Jesus, né? Observe Jesus, como ele viveu as experiências. Jesus, ele não ficava falando de espiritualidade, ele não ficava falando exatamente o tempo todo sobre isso, como as pessoas deviam ou não fazer. Ele vivenciava essa espiritualidade. É muito diferente, né? É muito diferente. Então, esses seres que passaram aqui na Terra e deixaram grandes ensinamentos para nós, eles não devem ser exatamente seguidos, eles devem ser observados, compreendidos, sabendo que existe uma distância entre nós e eles, que jamais vai conseguir, que a gente, pelo menos por enquanto, nessa vida, a gente não vai conseguir compreender em toda a sua plenitude. Mas dentro de um exercício de meditação, eu vou começar a me reconhecer.
reconhecer o quanta coisa aqui dentro de mim quer extravasar e eu não deixo. Quanto conhecimento, quanta ânsia de viver coisas, situações e que eu não permito porque minhas crenças muitas vezes não permitem, né? Então ele fala que nós precisamos reconhecer isso e depois ter coragem, muita coragem para quebrar paradigmas, para quebrar as nossas crenças e começar a viver de acordo com aquilo que o meu coração deseja viver. E ele fala, gente, mas não é para você parar de sair, parar de se divertir, parar de pensar em questões básicas de todo ser humano, de vida, de família, de procriação, de sexo. Não é isso. É apenas você enxergar as coisas por você mesmo, deixando de lado tudo que foi aprendido até aqui e começando do zero para você ter as suas próprias ideias e entendimentos sobre as coisas. Então, pessoal, ele coloca uma frase que eu anotei aqui, né, que eu achei muito legal, né? A vida só começa depois de resolver o problema real. Qual que é esse problema? Morrer para o passado e continuar a nascer para o futuro. Um nascimento de uma forma alegre, de uma forma jovial, de uma forma como Jesus coloca para nós, né? Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que se assemelhar a uma criança, né? O que a criança tem? A criança tem a inocência daquele que nada sabe. Então, se nós tivermos esta inocência daquele que nada sabe, a gente tem um passo, um avanço muito grande na nossa espiritualidade, no nosso entendimento sobre a espiritualidade. Então, vamos deixar, né, renascer dentro de nós a criança inocente. Vamos parar com tudo isso que nós até agora, né, vivemos, ouvimos, recebemos, entendemos e que foi recebido de tantas partes da nossa vida, né? E vamos ver o que o nosso ser espiritual acha sobre isso, sobre aquilo outro. É diferente. Ideias pré-concebidas e ideias que você entendeu que fazem sentido para você, né? Isso é uma coisa muito importante. Então ele coloca as coisas todas de uma forma muito, muito, muito simples, né? Ele fala assim que tudo, né, está contido, está dentro da verdade, que deve ser a verdade de cada um de nós, do amor, porque nós precisamos, acima de tudo, amar, aprendermos a amar. A vida, porque ela é para ser vivida e é essa vivência da experiência do aqui e agora, né? E de Deus, essa coisa simples, que não está lá longe como a gente pensa e não é necessário um malabarismo para encontrar Deus, mas na natureza, na observação das coisas da natureza. Ali Deus está, é ali que ele está contido, né? E é nisso que nós precisamos nos ater, né? Nessa experiência que a natureza traz para nós de morte e vida o tempo todo, né? Então Deus está nessas coisas pequenas. E quando nós entendermos Deus nessas coisas pequenas, todas as outras coisas vão se abrindo para nós de uma forma assim muito espontânea, muito natural, muito leve, né? Muito rica em experiências, né? E nós precisamos viver, então, experiências. Então, essa busca de Deus na nossa realidade hoje é algo que realmente é muito importante para nós, né? Buscar Deus no meu aqui e no meu agora, tá bom? Bom, pessoal, tinha outras coisas ainda para ser ditas, né? Eu queria ter falado de um conto que ele narra no livro, mas não deu, tá? Depois eu vou ver se eu copio ele para vocês e mando para o Rogério e ele coloca na descrição aí
do vídeo, ou quem sabe num outro momento, né, a gente pode estar fazendo só sobre esse conto. E eu quero agradecer a paciência, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer mais uma vez o Rogério pela confiança, e numa próxima oportunidade aí a gente estar junto, conversando mais um pouquinho, num bate-papo bem legal, porque essa foi uma conversa, né? Como eu coloquei, não é nada para ser aceito como verdade, são apenas sementes lançadas, questões que cada um tem que responder para si mesmo. Eu concordo com isso, eu não concordo, isso está errado, isso está certo, isso para mim não faz sentido. Tá tudo certo, é assim que tem que ser, né? A minha verdade é uma, a verdade do outro é outra, mas é só para compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a semana de todos e que vocês permaneçam na luz. Gratidão, pessoal.